Sim. Opa! Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, eu sou o Bruno Barcelos. E eu, Rafael Ferreira. E o tema de hoje é um tema que Rafael está querendo fazer já desde junho. Eu gosto desse tema. Ele já tem falado desse tema desde junho. E é o tema sobre amizade e confiança. E eu vou perguntar para ele por que ele queria falar tanto desse tema. Confiança você agregou. Ele quer falar de amizade, mas eu acho que para falar de amizade é preciso contextualizar, né? E um dos pontos que eu acho que serve para a gente discutir hoje é a confiança dentro da amizade. Sim. Então, vou deixar você aí se virar e responder a pergunta. Que você me fez. Na verdade, a amizade ela tem uma representação muito grande na minha vida. Eu acho que... Fala para ele. Não tem... Opa, obrigado. Não tem muito tempo eu escrevi um texto, inclusive, sobre amizade. E eu até citei em alguns trechos desse texto que é possível a gente viver sem os pais, é possível a gente viver sem talvez um irmão, avós, essas pessoas que são nossos familiares, mas eu não consigo pensar na possibilidade de viver sem um amigo. Uhum. E, enfim, quando eu escrevi esse texto, a gente vem falando aqui, vem abordando aqui diversos temas, e eu tive vontade, sim, de abordar um tema que eu acho que é tão próximo a todo mundo que eu conheço, e polêmico ao mesmo tempo, se a gente for pensar nesse tema, mas voltado um pouco para a teoria do que a gente sabe fazer, que é a psicologia. Porque acho que eu respondi. Você respondeu bem, bem elaborado, inclusive. E antes de eu dar prosseguimento e a gente continuar a nossa conversa, vamos lembrar de pedir para que compartilhem essa live e que curtam tanto a Motiva Consultoria para Psicólogos no Facebook como o nosso canal no YouTube, que tem outros vídeos lá que vocês podem assistir. Posso dar boa noite para minha mãe ali? Oi, mãe. Boa noite. Boa noite, Neinha. Eu pesquisei um conteúdo que eu acho interessante, que tem a ver com um pouco com essa mudança de forma de se relacionar dos tempos atuais. E eu achei um texto, um artigo do Jorge Forbes, em que o nome do texto é Lacan de Raiz, de julho de 2009. E ele faz um comentário dizendo que a gente saiu de um mundo de líderes para um mundo de decisores. O líder contava com padrões de comportamento. O decisor, quem se expõe a fazer um caminho nunca antes percorrido, conta, ou pelo menos precisa contar, com um amigo. E a amizade é o que sustenta o risco da decisão. E eu acho que dialoga muito com o que o Rafael falou, né? Que é possível viver sem pais, sem mãe, sem um relacionamento amoroso, mas é muito difícil viver sem uma amizade para que a gente possa tomar algumas decisões na vida e saber que mesmo que elas não deem certo, tem alguém ali. Eu ia deixar esse trecho aqui mais pra frente, mas até a gente discutindo antes, você falou que gostou, eu fiquei meio assim, exatamente nessa parte do Jean Bertrand Pontalles. Ele é um psicanalista e filósofo francês, que ele diz que amigo é aquele que nos protege dos tormentos do amor, nos afasta da fúria raivosa e faz recuar a morte. Eu queria, na verdade, apontar mais para essa última parte, que é o faz recuar da morte, né? Porque ele aborda esse tema no sentido de uma verdadeira amizade, ela nos faz nos sentir mais fortes, mais vivos. Então, quando ele usa a palavra vivos, ele quer dizer que esse se sentir mais vivo recua a gente da morte. Foi nesse contexto que eu entendi aqui. Uma pessoa que se sente vivo, cada vez mais ela se afasta da morte nesse sentido. E, assim, ele tem uma forma de olhar para a amizade que, em algumas coisas eu concordo, em outras não, mas eu vou deixar as discordâncias mais para frente. Ele está comedido hoje. Vamos dar boa noite pro pessoal? Vamos. Tem uma galera aí que já está com a gente. A Evelyn Alves disse que chegou. Bem chegada. Tayara Rodrigues está aqui também com a gente. A Evelyn fez um comentário que eu não sei para quem foi. Na verdade, ela está falando para Tayara. Elas são amigas. Elas são amigas. A Evelyn está dizendo, está falando da gente, mozão. Amiga. Porque elas são... Daniel Freire também assistindo. Nayara Santos, boa noite. Pamela Leles. Gente, boa noite. Compartilhem, por favor. Legal.
Agora a gente tem amigos assistindo essa live. Acho isso interessante pra gente polemizar aqui. Eu vou falar de Michel Tournier, escritor francês. Ele fala sobre amor e amizade, citando um pouco das diferenças aí. Que não existe amizade sem reciprocidade. No amor, às vezes existe até o amor platônico, né? Então, se a gente for fazer essa comparação aí, a amizade sem uma reciprocidade, ela, segundo os teóricos, não é amizade. Eu vou botar uma confusão no meio disso. Confusão. Hoje a gente está polêmico. Lacan diz que todo amor é recíproco. O que ele quer dizer com isso? É que quem ama mais ou menos um espelho. Portanto, é recíproco, né? Mesmo que o outro não te corresponda, você está enxergando nele algo que é seu. Enquanto que na amizade, por mais que passe por isso, porque em algum ponto há uma identificação, em algum aspecto há Gente, tem pessoas aqui falando que estão em outro fuso horário, é isso mesmo? A Sabrina, a esposa do meu primo, ela está em Portugal. Ah, sim, são 00:07, tá na madrugada aí. Obrigado por estar assistindo a gente. A Magali também tá dizendo parabéns pra gente. Valeu, Magali. Eu já me perdi completamente do que eu tava falando. Fala de Lacan, porque eu vou polemizar um pouquinho também, mas então, conclui seu pensamento. Vou tentar retomar rapidamente para não me estender muito. Que Lacan diz que todo amor é recíproco, porque todo amor é uma questão de você tá se espelhando no outro, né? Você ama o amor que você espera receber. Eu sei que é confuso e difícil de aceitar para muitas pessoas, mas boa parte do amor funciona assim. Enquanto que na amizade, é difícil você ter uma amizade platônica. Você pode ter até alguém que fala, pô, queria muito que fosse meu amigo. Mas você não se sente amigo dele. Você pode ter aquele ídolo, aquela pessoa, pô, cara engraçado pra caramba, cara. Imagina poder sentar com ele no bar e ficar contando histórias. Você pode ter essa sensação. Mas dificilmente você vai se sentir amigo de alguém que não é recíproco. Você já sentiu essa vontade aí comigo, né? Antes de eu ser seu amigo, você sentiu essa vontade? Senti, agora tem acabado um pouco. Mentira. Então, na verdade, eu vou voltar para Pontales, que ele fala sobre o amor. O amor, ele visa a satisfação plena, um objetivo tão vago quanto inalcançável. E aí ele fala de um paradoxo, e aí acho que contradizendo um pouco o que você falou sobre de Lacan, que em determinado momento ele se alimenta da insatisfação absoluta. Ou não? O amor? Não acho que é contraditório. Não é contraditório. Na verdade, não, ele é um paradoxo aqui, mas Sim. não, ele não diz, não contradiz o Lacan, né? É porque, veja bem, amar é sofrer. Eu sei que as Sim. pessoas adoram o amor romântico, aquele amor que a gente termina com felizes para sempre. Mas na prática, a teoria é um pouquinho diferente. Amor dá trabalho, amor dá porrinhação. E amizade também. Amizade você tem que cultivar, você tem que ter todo um esforço aí para manter, tem muita coisa a renunciar. Mas as expectativas muitas vezes são diferentes do amor. Minha mãe tá rindo da gente. Faz parte. A gente também tá aqui para garantir uma risada na noite, pelo menos, né? E Pamela chegou. Oi, Pamela! Ela mandou beijo pra gente. Beijo, Pamela. Então, eu vou jogar uma pergunta aqui pra galera. Vocês acreditam na amizade entre homem e mulher? Eu vou deixar um tempinho pra ver o que esse povo vai responder. Eu gosto dessa pergunta. Eu acho que vale a pena a gente pensar junto aí. Cíntia Dias também entrou, boa noite. Oi, Cíntia. Homem e mulher, amizade. Vamos ver o que o pessoal diz aí sobre isso. Eu vou deixar. Tayara já tá respondendo, dizendo que acredita. Tá. Quem mais pode responder pra gente? Eu queria entender se vocês acreditam e o porquê que vocês acreditam. Vamos tentar trocar essa ideia juntos? Nayara Santos também acredita, mas mandou um que eu não sei o que quer dizer, né? Sim, claro, acredito. Meu primo já falou que não. A Sabrina, a esposa dele, ele tá do lado. A André já falou que não. Não por quê? O Marco já falou que sim. A gente Cíntia hoje também veio pra falou que polemizar, né? De vez em quando é bom, né? Pensar é isso, né? Dá um fogo no cérebro, assim, dá uma... Enquanto a galera dá a resposta aí, eu vou falar sobre, como eu falei, a parte do amor aqui para Pontales. E eu vou falar dos dois olhares que ele tem. Que o primeiro eu acabei de falar, né? Que o amor visa satisfação plena, que é um objetivo tão vago quanto inalcançável. E tem esse paradoxo que, em determinado momento, se alimenta da insatisfação absoluta. Mas ele fala da amizade. A amizade não almeja essa plenitude. Você não pode esperar
tudo de um amigo, muito menos a perfeição. Mas só uma amizade verdadeira é capaz de nos proteger das oscilações tumultuosas, da ambivalência intrínseca, a relação amorosa também do fim, a relação amorosa, e também do fim do amor, quando é comum que se sobre apenas o ódio de quem você amou e por quem você foi amado. O ódio, aliás, dura mais do que o amor. O que você tem a dizer disso aí? E geralmente, quando há uma superação do ódio, as relações, mesmo quando acabam, conseguem ter uma amizade. Eu diria que as relações saudáveis conseguem ter uma amizade. Sim. Mas isso envolve exatamente essa superação ao ódio, porque, lógico, quando você perde alguém que você ama e essa pessoa não te corresponde, ou até tem atos que possam te machucar, é possível que você queira ver essa pessoa queimando na fogueira. Sim. Mas quando passa dessa fase, é possível que você tenha um olhar mais fraterno e que reconheça a importância daquela pessoa na sua história e consiga manter uma amizade. Mas isso envolve toda uma superação, uma negociação, um rearranjo das relações. Então, de alguma forma, a amizade parece ser esse colchão que mesmo quando a gente cai nele. Acontece. A galera começou a responder aqui sobre a nossa polêmica. Eu acho que é bom. A Evelyn, ela disse que acredita que a mulher possa olhar como amigo, sim. Porém, o homem, infelizmente, primeiro vai esperar uma amizade colorida. E depois ela complementa. É claro que eu não estou generalizando, existem algumas exceções. A Tayara diz que ela acredita que existe sim, pois ela tem amigos homens que realmente são amigos. E o Marcos, ele diz que ele acha que a gente não deve idealizar muito o outro, porque isso acaba... Na verdade, ele está falando da última fala da gente. Vamos pegar primeiro esse trecho aqui para a gente falar sobre essa questão do acreditar sobre a amizade entre homens e mulheres. Então, a gente estava falando um pouco disso antes de começar a live, né? E... Eu tô adorando os comentários, cara. Sim. Assim, quando dentro de uma amizade entre homem e mulher, a gente consegue se despir um pouco daquela coisa do desejo sexual ao próximo, eu acho que sim, é possível existir essa relação de amizade, como você falou aqui. Porque a amizade, de alguma forma, envolve uma sublimação, né? Sim. Porque as relações, elas começam por algum tipo de interesse, intelectual, físico, enfim. Você pode canalizar isso para uma dinâmica em que haja um interesse realmente sexual, ou você pode canalizar isso para uma parceria, que eu acho que até vale a pena a gente falar sobre isso mais na frente, quando a gente fala de amizade. Mas acho que a possibilidade de um interesse sexual está sempre colocada em qualquer relação, né? O que vai determinar isso é a escolha das partes envolvidas, né? Um querer e o outro não, os dois quererem ou ninguém querer nada o máximo que dá pra gente falar oi, tchau e olhe lá. Sim, e complementando o que a Evelyn falou, né? Que ela disse, não generalizando, existem algumas exceções. Eu acho que nesse caso a gente não pode generalizar nunca. Ou melhor, é isso, a gente não pode generalizar. Fiquei confuso aqui agora. Mas eu queria entender a fala do Marcos. Eu queria voltar pro Marcos rapidinho. Vamos voltar. Que ele falou uma coisa que eu achei legal. Eu acho que a gente não deve idealizar muito o outro, porque isso acaba sendo uma forma de egoísmo. Já que quem idealiza acaba por jogar uma responsabilidade ao outro que nunca foi dele. O problema, Marcos, é que tem idealizações que a gente faz de forma consciente e tem idealizações que são inconscientes. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem ter esse controle do que estão idealizando. E todo grau de amor, ele passa por um grau também de fantasia, né? De florear um pouco as coisas. Sim. E a gente precisa disso. Eu não estou falando como se fosse ruim, não. Eu estou colocando que a gente, para aguentar a vida da forma como ela é dura, a gente precisa de algo que nos dê um pouco de maciez, de leveza, de suavidade. E o amor tem essa possibilidade de função. E por isso que a gente busca, né? Quer dizer, boa parte das pessoas buscam um grande amor. Sim. A questão é como, né? E qual é o grau de leitura que a pessoa tem do amor que elas oferecem e do amor que elas querem receber. E aí eu concordo com o Marcos que, de certa forma, as pessoas idealizam muito e muitas vezes alimentam essas fantasias, idealizações de que vai vir alguém perfeito, a mulher ideal, ou o cara que não tem defeitos.
e que a gente sabe que a vida não é bem assim, né? Em relação à amizade entre homens e mulheres, a Ana Caroline disse que acredita mais ou menos. Então, essa que é a questão, né? É porque, de uma forma geral, a gente sabe que... A gente sabe. As pessoas conseguem perceber que há sempre uma tensão sexual, né? Há sempre... Tem uma frase em House of Cards, que é uma série da Netflix, que eu acho sensacional. A frase é a seguinte: tudo é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder. Nossa! Eu sei que é pra bagunçar o coreto, mas eu acho que, de certa forma, essa frase serve pra muita coisa na vida. Você tá hoje, hein? Eu tô inspirado, eu vou me empolgando, as ideias vão vindo, é uma coisa que vai fluindo. De alguma forma, eu acho que a amizade ela pode ser uma tensão sexual inicialmente, que vai se modificando e vai perdendo essa tensão, vai se canalizando para outras coisas, e aí você consegue alcançar o nível de amizade. Porque a amizade é muito difícil de você descrever o que é uma amizade, o que é uma relação de amizade. Você consegue descrever o que é uma relação sexual, você consegue descrever o que é uma relação amorosa, ou a frustração de um amor. Mas a amizade é algo que você precisa viver. Tô lembrando da piadinha, eu vou falar. Eu acho que ela é cabida. Não, porque rolou uma piadinha aqui, que é o seguinte: quando a gente fez essa pergunta sobre acreditar na amizade entre homem e mulher, e as pessoas dizem sim, dizem não, casa pra ver. Quando você casa, tesão vai embora, só briga, ou seja... começa a relação de amizade de verdade. Eu acho que algumas pessoas vão querer me matar. Merecidamente. Enfim, faz parte, né? Mas, voltando aqui... Olha lá, estão rindo. O Marcos está falando que o lance é ter bom senso, em saber que as idealizações e a realidade são diferentes. Marcos, se tem uma coisa que eu sei que não existe, é bom senso. Se bom senso existisse, a sociedade era outra. Bom senso é o tipo de coisa que nem maturidade. Quem tem, ou acha que tem, acha que o outro também deveria ter. O problema é que às vezes as ideias não são compatíveis, né? O bom senso para um nem sempre é o bom senso para outro. E aí a gente tem uma complicação existencial. De fato, na minha leitura, bom senso é só uma vontade. Mas até a ideia de bom senso é uma ideia idealizada. Sim. Porque você está falando de um bom senso que tem a ver com os seus valores, com as suas regras, com o que você acredita ser correto. Enquanto que outras pessoas podem ter outra visão. E se a gente cair nesse campo, a gente vai entrar no campo do que é verdade, né? Verdade é isso, verdade é aquilo, e aí a discussão não tem fim. Ih, rapaz, em casa lá da Sabrina tá dizendo que já tá rolando DR. Ó, tá vendo aí? Ó, acho que a gente tá conseguindo clientes, olha só. Eu acho que é uma boa estratégia essa, e vou usar mais isso. A gente Skype, hein, gente? Olha só, tá em Portugal, mas a gente consegue dar um jeito. O pessoal tá falando de bom senso, cara, eu não sei, eu acho que... Amizade tem bom senso? Vou devolver a pergunta. Amizade tem bom senso? Amizade funciona por bom senso? Eu acho que você tá certo quando você fala de bom senso, tá ligado à vontade, né? Porque eu não tenho como falar de amizade sem me identificar muito com o tema. Como eu falei no início, eu quis muito falar sobre isso, porque você até brinca entre os nossos amigos que eu valorizo muito minhas amizades, que eu... Isso não é nem brincadeira, não, é verdade mesmo. Você é um cara que prioriza muito as amizades. E que de alguma forma, eu não sei, não tá ligado ao bom senso, tá ligado à minha vontade de ter os meus amigos por perto e pensar no que eu posso fazer para isso. Eu lembro que muito no início da nossa sociedade, e a gente falava muito sobre a resiliência, e eu acho que a resiliência, para mim, ela foge um pouco só do campo profissional e no campo da amizade também ela tem que ser muito forte, porque eu acho que a amizade, existe troca, existe ali um aprendizado mútuo quando a gente tem uma amizade forte um com o outro, e a gente precisa bastante olhar pra gente, olhar para quem a gente é, ter uma autopercepção, ter um autoconhecimento
Porque eu acho que assim a gente consegue construir uma boa amizade. Sim. É porque eu acho que a amizade, ela toda vez que a gente tentar definir a amizade, a gente vai estar chegando perto, mas nunca vai estar conseguindo. Mas é por isso que eu não tento definir amizade. Eu tento falar, como eu falei, eu não consigo falar do tema amizade sem me identificar muito e falar do que eu penso em relação. Porque eu vou falar sobre isso usando uma referência que eu gosto, que é o Jorge Forbes. Ele tem uma frase que diz que amigo não precisa nos entender. Eu sei que é confuso, eu sei que é complexo, mas amigo não precisa entender tudo que eu digo pra ser meu amigo. Na verdade, ele é meu amigo quando ele não entende nada e continua ali falando, tá, é assim que você pensa. Isso me fez parar pra pensar um pouco na terapia. Porque, na verdade, não tem exatamente tudo a ver, mas que muitas das vezes os pacientes chegam assim no consultório. Hoje eu vim só por vir. Tô com problema nenhum. E é quando mais a terapia funciona. Na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes é quando mais a terapia funciona. E você falou ali aí do lance da amizade, e não sei, me remeteu a isso. Que é quando você... Como é que é? Agora vai ser difícil você lembrar do que você falou. Da frase do Forbes, de que amigo não precisa me entender? Isso, exatamente isso. Você, às vezes, ele não te entende, mas ele tá ali. É isso. Sim. É essa a ideia, porque... E aí a gente pode até entrar num outro campo já, mas eu só queria responder ao Marcos, que ele fez a seguinte colocação. Bom senso representa um pouco de respeito. O que vocês acham disso? Marcos, eu respeito o seu ponto de vista, mas assim, pra mim respeito é respeito. E bom senso é a idealização de qualquer coisa, né? Então acho que, do ponto de vista psicanalítico, pelo menos, não precisamos falar do respeito usando outra palavra. Eu não preciso falar do amor usando outra palavra. Essas palavras existem. E eu acho que respeito é respeito. Eu respeitar os limites. Mas quais limites? Limites esses que vão ter que ser acordados em cada relação. Você pode ter 10 namoros ou 10 casamentos. Se você achar que aprendeu algo no 9º e agora sim você sabe o que é ser casado e for no 10º casamento todo preparado, você vai dar com burros na água, porque você vai ter que começar um novo acordo e todo o seu bom senso só servia para o relacionamento anterior. Amizade, cada amigo pede ou oferece coisas diferentes. Se você achar que todos eles vão te dar a mesma coisa, ou que todos eles esperam, ou vão receber bem as mesmas coisas que você oferece, você também talvez tenha dificuldades. Então, bom senso é muito complicado. Pelo menos nesse conceito que eu estou trabalhando. Eu acho que respeito é algo um pouco mais concreto. Mas esse respeito vai ter que ser também combinado com a parte envolvida. Sim, ele falou ali que não tem receita de bolo. Eu acho que é isso. Falar de bom senso é tão subjetivo, é bem complexo, né? Mas essa é a graça, entende, gente? Assim, a ideia não é dizer que eu tô certo. Sim, nós não estamos aqui para passar a verdade absoluta. Por isso que a gente chama esse programa, esse canal, de Motiva Debate. A ideia é que a gente possa compartilhar e debater com vocês sobre esses pensamentos, sobre essas linhas de pensamento. E assim, só para poder fazer um pouquinho de piada com essa questão do bom senso, vamos numa reunião de condomínio? Aí a gente conversa sobre bom senso. Depois da reunião de condomínio, a gente conversa sobre bom senso. Eu não gosto nem de ir. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é isso. A ideia é a gente poder, não necessariamente tirar todas as dúvidas, mas qualificar as nossas dúvidas, porque a gente pode sair com dúvidas melhores do que o que a gente começou aqui. O que você acha da frase "a amizade se compra"? Se alguém estiver vendendo. Não, eu trouxe essa frase, assim, é uma frase do senso comum, mas é porque a gente ouve bastante ela, né? A amizade não se compra, na verdade, é o que a gente ouve por aí. E eu não sei, fica num campo bem... Porque, olha só, hoje eu posso dizer que a amizade até se consome. Eu consigo aceitar essa ideia. Mas eu acho que dizer que se compra é muito complicado, porque a partir do momento que você tira ela desse lugar espontâneo e passa a colocar no lugar de um objeto vendável, é isso, né? Vendável, tá certo. Eu já não sei mais o que ela é, né? Se você tira ela do espaço que cabe a ela
e coloca em outro, aquilo já não é mais a mesma coisa. Um quadro no chão já não está mais como quadro, já é outra coisa. Sim. O quadro, o lugar do quadro é na parede ou numa bancada apoiado. Ali ele tem sua função. Se você tira ele dali, ele já não tem mais a mesma função. Então eu acho que a amizade, a partir do momento que você coloca ela como algo que você possa vender, eu já não sei mais se ela é amizade. Ela pode ser alguma coisa, mas eu não sei mais se é isso. Eu acho que volta para a frase do Forbes. Porque se você é meu amigo porque eu consigo te comprar com alguma coisa, será que você é meu amigo? É porque assim, você pode até ter um amigo e Porque ser muito amigo dele por causa dos recursos financeiros dele. Só para complementar, porque a hora que eu não tiver mais recursos para poder te comprar, você vai embora. Mas você sabe que existe já o personal friend, que você paga o cara ou alguém pra ficar lá com você. Eu acho que é a babá do século XXI. Ai, ai. Lê aí, porque eu acho que tem... Ela deixa de ser espontânea, natural. A Natânia Tavares falou. A Tayara chamou a Evelyn Alves de ridícula. Isso é sinal de amizade. Quando a gente começa a xingar a pessoa que a gente gosta, a gente já tá no nível de amizade bem elevado. Sim, outro dia eu tava brincando com um rapaz aqui, dizendo, cara, começa a falar comigo, tu não me dá um bom dia. Porque é assim, quando chega nesse nível, é porque você já tem alguns sinais de amizade ali. A Ana Caroline. Eu sempre tive problemas com amizades, mas acredito que a culpa seja minha, por esperar tanto das pessoas. Aí entra no que o Marcos comentou, né? Das idealizações. Eu acho que aí realmente, se você consegue identificar isso, você já está com um passo à frente. Se tem uma coisa que eu acho engraçado, eu sempre achei isso muito curioso na adolescência com as pessoas adolescentes, né? Que, não, meus amigos são todos falsos. A falsidade é uma questão séria na amizade, né? A falsidade é uma ferida absurda nas amizades. E eu sempre tive curiosidade de entender esse incômodo, porque no ambiente de trabalho, se a gente for sincero com o nosso chefe, eu acho que corre um sério risco das vezes a gente correr um risco de demissão, né? Então acho que tem algumas coisas que a gente precisa repensar. O que é falsidade? O que é bom senso? O que é educação? O que se espera? Não quero um amigo sincero, que fale todas as verdades. Você aguenta as verdades? Você vai suportar a hora que ele começar, ou ela começar a falar tudo que ela pensa sobre você? Ah, não, amigo não faz isso. Então, quais são as amizades que você suporta, né? Tem amigo de bar, tem amigo de futebol, tem amigo de trabalho, tem vários modelos. Qual é o tipo que você aguenta? Eu acho que eu vou contra. Pelo menos quando eu falo de amizade, falando de mim. Uhum. A última pergunta que você fez, quais são as amizades que você suporta? Essa eu não suporto. Essa qual? As das falsidades. Se eu percebo qualquer uma, eu descarto, eu elimino da minha lista ali do Big Brother. E o que caracteriza pra você falsidade? Bom, o que caracteriza pra mim uma falsidade é, por exemplo, eu acho que na amizade existe uma coisa chamada cumplicidade. Pelo menos nas minhas eu procuro com que tenha. Sim. E dou total liberdade para que as pessoas falem o que quer pra mim e de mim. Sim. Se isso é falado de outras formas que não seja pra mim e que de alguma forma isso seja velado, digamos assim, não chega... Você está falando falar de você pelas costas, no popular. No popular, isso pra mim não cabe dentro de uma amizade. Mas você acha que existe pessoas, relações em que não aconteça isso? Cara, como eu falei... Não tô dizendo que tem que ser assim, tá, gente? Eu tô só polemizando porque é o que eu Não, gosto de fazer na vida. acho que vale a polêmica e, assim, pode ser que não exista. Mas se eu descobrir, não serve pra mim. Eu acho que é igual... Mais uma piadinha, né? Pessoa traída. Ela pode ser traída. Se ela não descobrir, vai levar. Mas se eu descobrir, eu não consigo manter numa relação de amizade. Isso pra mim é difícil, quase impossível. Uhum. E aí? Tem gente comentando, comentando, olha só. Antes de passar, a gente Evelyn... tomou esporro. Aqui a gente pulou o comentário da Evelyn. Desculpa, Evelyn, porque a gente vai vendo aí, fica dinâmico o negócio aqui. Deixa eu voltar aqui pra falar do seu comentário.
Antes de qualquer tipo de amor no relacionamento homem e mulher, é necessário antes existir uma amizade. Até porque para suportar o dia a dia, a rotina, é necessário ser muito amigo do indivíduo. Então a proposta da Evelyn é que você tenha uma amizade e depois o amor. Eu acho amor diferente de amizade e isso é muito complicado, como a gente estava abordando aqui, né? A diferença entre amor... Vamos separar as coisas aqui, amor, tesão e amizade, porque eu acho que a gente precisa pensar as coisas separadamente. Não que elas funcionem separadamente, mas pelo menos para pensar é bom. De alguma forma, um casal, independente da sua combinação lá, ele começa porque há tesão, né? Então, esse tesão é que move esse encontro. Daí, a virar amor ou amizade, como tinha o programa na televisão que é amor ou amizade, ou namoro ou amizade, envolve as escolhas das partes, né? Eu não sei se realmente começa-se pela amizade. Eu acho que tem casais que podem começar por outros caminhos e culminar na amizade. Até porque, às vezes, eu já tive casos no consultório de pessoas que chegavam falando que, olha, eu me sinto tão amigo ou tão amiga que eu não consigo sentir atração. Eu ia chegar nesse ponto. Quantas relações que a gente ouve terminar com um casal dizendo que não dá mais porque a gente virou muito amigos. A famosa friend zone, né? Que a galera fica sofrendo aí na internet. Então, bom, eu não sei, eu não consigo enxergar dessa forma que a Evelyn colocou. O que eu entendo, Evelyn, pelo menos assim, o que me toca do que você colocou é relações de parceria, né? Que a amizade envolve uma relação de parceria, mas a parceria pode estar presente em vários outros tipos de relação. Eu só não sei se necessariamente ela vem antes ou depois, né? Eu acho que cada relação pode ter a sua própria organização. Eu vou polemizar mais ainda. Eu acho que se a amizade vem depois e acaba se tornando um relacionamento amoroso, deixa de ser amizade. Polêmica? Eu acho, porque... Não sei, minha mãe acabou de fazer uma pergunta ali, quando a amizade entre homem e mulher vem da infância. Se eles se relacionam em algum... Vai ter um rompimento ali, pelo menos ao meu olhar. Vai ter um rompimento ali e eles vão passar a viver outra coisa que não seja amizade. Porque se mantiver um vínculo de amizade, só não vejo uma relação amorosa acontecendo. Eu não vou comentar, eu vou deixar essa polêmica aí para vocês debaterem com o Rafael. E tem muito comentário, a gente precisa tentar acompanhar aqui. O Marcos falou que o famoso sincericídio, que é a questão da sinceridade, né? De falar a verdade, falar na cara, fala na minha cara. A galera curte bastante dizer isso, eu não sei se curte viver isso. A Cíntia está dizendo que ela pensa na falsidade como algo negativo e que ela elimina pessoas com dupla personalidade que força e finge emoções. Ana Carolina... Foi essa hora que eu comecei a rir, eu tinha lido... Lidar com falciane é complicado. A Cíntia complementou falando que falso finge gostar do outro, né? E o Marcos fez um comentário maior aqui. Uma coisa que me deixa indignado são alguns amigos que usam uma fragilidade para ficarem manipulando veladamente o outro. Quando você abre os olhos, deixou de fazer várias coisas com pena de deixar o amigo chateado e ele acaba por nunca mudar. Isso é uma manipulação velada que me irrita muito. Mas acho que isso deve ser motivo para outra live. Cabe nessa, mas é um assunto extenso. Para aprofundar, merece realmente uma outra live. Mas, de fato, em qualquer relação, gente, como aquela frase do House of Cards, eu acho sensacional. A gente falou um pouco disso, não exatamente nesse ponto, mas quando a gente falou com a Lorena de relacionamento abusivo, de... dependência emocional. Acho que a gente dependência emocional em relacionamentos amorosos. É um vídeo que está no nosso YouTube. É isso que eu ia falar, Marcos. Tem vídeo lá que, de repente, vale a pena, se você tiver interesse, fala sobre dependência emocional com a Lorena. Está no nosso canal no YouTube, Motiva Consultoria para Psicólogos. Eu acho que esse aspecto da manipulação envolve a questão do poder, né? Quando você quer ter ou acha que tem um poder sobre o outro. Seja amigo, mulher, marido, qualquer lugar que o outro ocupe. Sim. E aí eu acho que é uma relação de poder que merece uma questão sobre isso, né? A amizade, ela é compatível com relações de poder? A minha resposta pessoal é não. Não. A
A diferença da amizade para a maioria das relações é que a amizade é uma relação horizontal, enquanto que a boa parte das outras relações, elas são verticais. No trabalho, na família, até no casamento, mesmo que possam ter trocas de posição, às vezes a mulher manda, às vezes o marido manda, mas alguém manda. Enquanto que na amizade, quem manda? Muito boa colocação, gostei. Porra, sou eu, rapaz! Parabéns. Obrigado. Mas acho que é isso. E isso entra muito numa outra questão, que tem a ver com o que eu preparei em relação à amizade na questão clínica, na questão da psicologia clínica. Estava ansioso querendo chegar nessa parte. Eu também. A gente aprende, psicólogos, que assim, cliente ou paciente não é nosso amigo. É cliente ou paciente, é uma relação diferente. E né? A gente não sai pro bar para tomar uma cervejinha, contar da vida, fazer piada. A gente tem um limite. Mas ao mesmo tempo, que relação é essa? Porque nós sabemos coisas que quase ninguém sabe, a gente sofre junto, a gente ri junto, a gente, dependendo do grau de dinâmica que se cria com aquele cliente, a gente consegue ter bom humor, fazer piada. Que relação é essa? Né? E quais relações são compatíveis com o nosso século atual? Porque uma coisa que a gente aprende na faculdade é a questão do suposto saber. Sim. Em psicanálise especificamente, né? Tem outras linhas que talvez não abracem esse conceito. Mas para exemplificar, quando a gente vai numa consulta médica, a gente acredita que aquele médico vai saber algo sobre a gente que a gente mesmo não sabe. O saber científico, né? E isso serve para tudo, né? Você não chama um marceneiro porque ele sabe menos que você. É porque ele sabe mexer com aquilo melhor que você. Você não chama um eletricista por ele ser inferior no conhecimento. Então, a gente atribui valor ao conhecimento e a gente acredita que aquela pessoa sabe um pouco mais do que a gente. E na psicanálise não é diferente. Você não vai procurar um psicólogo ou um analista porque ele é seu vizinho. Você vai procurar porque você acredita que ele tem um conhecimento, uma informação, um conteúdo que vai te ajudar e que você não tem. Ok, até aí é fácil de entender. O problema é que muitas pessoas profissionais adotam a ideia de que é preciso você ter cara de paisagem, não expressar afetividade, não expressar emoções, se manter o mais neutro possível. E para algumas pessoas, isso às vezes é realmente necessário. O que eu posso dizer é que tem casos em que você precisa se calar mais, ouvir mais, expressar menos, para que a pessoa possa ir se sentindo à vontade naquele espaço. Mas tem outras pessoas que eu diria que hoje são a maioria, que se entrar no consultório, encontrar silêncio e sair com o mesmo silêncio que entrou, não volta. Não volta. E isso é muito da nossa relação atual, contemporânea. Né? E eu não estou falando isso como verdade absoluta, estou trazendo uma leitura, um olhar sobre isso. Eu concordo. E eu trouxe um conteúdo aqui do Ferenczi. Ferenczi é contemporâneo de Freud, eles se falavam muito, eram amigos inclusive. E eu achei um artigo da Jo Gondar, em que ela faz um resumo sobre o livro do Luiz Ricardo Prado de Oliveira. O nome do livro é O Sentido da Amizade em Ferenczi, uma contribuição à clínica psicanalítica de 2012. O que a Jo Gondar coloca no seu texto, eu achei muito legal, por isso quis dividir com vocês, é o seguinte. O analista é, sobretudo, um parceiro que, desprovido de uma comunidade de origem, sustentada numa autoridade central, o amigo não é um irmão, estabelece com seu paciente uma relação atravessada pela precariedade e pela solidão trágica de todos nós. A linha horizontal é a linha do amigo. E, mais um ponto, um tópico é: a transformação do sofrimento passa pela conquista da autonomia, pelo risco compartilhado e pela confiança entre parceiros ligados pela mesma precariedade. Tentando fazer de forma mais simples tudo o que está escrito aqui a gente não vai sustentar uma relação, seja de amizade ou de terapia, porque o outro é muito melhor do que a gente. E sim porque, de alguma forma, nessa cumplicidade, nessa parceria, se há uma forma de lidar junto com a precariedade que é comum a todos nós, inclusive ao psicólogo. É reconhecer a fragilidade e não uma postura de super-herói que possibilita o andar, o caminhar dentro de um processo. E eu acho que a amizade
trazendo de volta para o tema macro de hoje, ela é encontrar uma pessoa que não vai te dizer como fazer as coisas sempre, mas que vai dizer que pode fazer junto, ou que se mesmo que você faça sozinho, ela vai estar lá para te aguentar depois das suas tentativas. É verdade. Não estou parando para pensar aqui na quantidade de pessoas que reclamam com a gente sobre... Ah, eu vou procurar um psicólogo, mas não gostei dele. Ou melhor, procurei um psicólogo, mas não gostei não, porque só eu falo. E eu acho que a gente tem que saber qual é o nosso lugar, mas entender a busca, às vezes, por algum lugar desse que o paciente procura. E como você falou, na contemporaneidade, a gente sustentar aquela forma, não sei se é exatamente isso, mas a forma ortodoxa da psicanálise que mantinha esse lugar, eu não sei se hoje a gente consegue, inclusive, trabalho. Não, eu acho que consegue. A questão é que isso não é para todos, é só isso. Sim, mas consegue uma minoria. Tentar entender isso de uma forma... É porque não é uma questão de faça para ter trabalho. É só essa a minha preocupação. Não é seja engraçadão com o seu paciente. Não estamos falando disso. Pelo amor de Deus. A gente está falando é preciso compreender uma nova forma de relacionamento que hoje as pessoas vivem, ou pelo menos sofrem. E que isso envolve uma postura também dos profissionais que vão receber essas pessoas. A forma muito distante que às vezes o silêncio impõe, ela é necessária em alguns momentos, com algumas pessoas, mas ela não necessariamente é a única ou a melhor forma para lidar com todos. Sim. Então essa flexibilidade, eu acho que o Ferenczi traz, é uma questão de flexibilizar. Acho que essa é a melhor palavra para falar disso, a flexibilização. Deixa eu só... Pessoal, se vocês puderem falar alguma coisa aí com a gente, porque tá muito silêncio, uma vez aconteceu que os comentários não chegavam. Então eu queria ver se de repente alguém pode dar pelo menos um oi pra gente saber se o vídeo continua no ar de forma certinha e de forma correta. Se não travou, porque às vezes trava, né? No meu celular, por exemplo, eu não estou conseguindo assistir. Então eu não sei bem em que situação estamos. Oi, a Tayara falou, obrigado. Ótimo, obrigado, gente. Então assim, a gente está fazendo uma curva levando para a clínica, e eu acho que agora a gente pode também falar sobre a amizade quando ela aparece na clínica. Não enquanto relação cliente-profissional, mas como sofrimento, como causa de sofrimento. Eu já tive um caso interessante em que era uma adolescente se tornando adulta, que eu não atendo adolescente, ela estava ali 17 para 18, decidi atender, e o que acontecia é que ela estava fazendo escolhas na vida pessoal dela e que estavam afetando diretamente as amizades. E que ela não dizia isso como eu estou dizendo agora, mas era notório, e ela ao longo dos encontros foi percebendo que ela conseguia lidar com a mãe, conseguia lidar com o padrasto, mas com as amigas ela tinha um medo enorme de desapontar. Eu tive uma situação muito parecida, de uma oportunidade fora do país, e que o que mais travava a pessoa, o que mais bloqueava a pessoa de tomar a decisão de ir, eram os amigos. Não entrava nesse campo do desapontar, mas o deixar-los aqui. Sim. E, bom... É porque a gente consegue suportar muitas coisas, mas é difícil suportar a perda de um amigo. Sim, mesmo que... a gente não está falando de uma morte, de alguém que se foi de fato. Eles estariam aqui, mas ainda assim era muito difícil. Mas é aí que tá, né? Os amigos estarem aqui, mas você estar lá, seja lá onde for, é uma distância muito grande, né? Porque a amizade envolve uma proximidade que não é física. Eu não sou uma pessoa de falar em telefone. Na verdade, eu acho que eu devo ter algum transtorno que eu odeio falar ao telefone. Eu sei. Então as pessoas que me ligam, elas percebem que a minha receptividade não é das melhores. Eu não sou aquela pessoa que legal que você me ligou. Ah, meu Deus, me ligou. Por isso que eu gosto de te ligar. Ele faz isso pra tentar me treinar. Só que não dá muito certo.
Mas de qualquer forma eu estou dizendo isso porque, como eu não gosto de falar ao telefone, eu não tenho por hábito ligar. Então eu mando mensagem de texto. Para mim foi uma excelente invenção. Mas nesse campo das relações, eu consigo ficar meses sem falar com alguns amigos. Eu, Bruno, pessoa com o CPF. E quando eu falo com eles, quando eu os encontro, se eu encontrar hoje numa esquina, o tratamento para mim vai ser exatamente igual como se eu tivesse encontrado com eles ontem. Eu não sinto o lapso do tempo. Não é algo que me afeta nas minhas relações de amizade. É claro, se há uma ruptura de fato, em que aí se passaram 10 anos, 20 anos, a pessoa hoje, sei lá, amigo do colégio do jardim de infância, obviamente que se eu não tive nenhum convívio com ele ao longo dos anos, eu vou me sentir distante, vou ter uma dificuldade de saber como está a vida dele agora, ter assuntos em comum. Mas se eu tenho uma amizade que é sólida e que eu fiquei um tempo distante, mas de alguma forma eu acompanho pela rede social, eu tenho informações, se eu encontrar não vai ser algo, meu Deus, e aí, quanto tempo? Não, pô, vi que você viajou, cara, que maneiro, e vai fluir o assunto. Eu não preciso fazer esse esforço. E isso pra mim é significativo na minha ideia de amizade. Pra mim a amizade é algo que precisa de manutenção? Precisa. Mas não uma manutenção igual o relacionamento amoroso, por exemplo. Eu não vou poder ficar meses sem falar com a minha esposa. Verdade. Não é compatível. Eu tô me identificando com o que você está falando aí, porque, de fato, e mais uma vez eu falo, eu tenho muitos amigos e eu já passei por diversos lugares, já morei em outro estado, e hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um amigo de Foz do Iguaçu, que vai fazer uma conexão no Rio, num dia, à noite, chega no dia 24 e vai embora no dia 25. E, assim, eu acho que eu não o vejo pessoalmente, já deve ter uns 3 anos, talvez, ou 2. Mas, assim, a relação é a mesma, exatamente igual. Eu falei, eu vou te buscar, sem problema nenhum. E, assim, enquanto você foi falando, eu fui buscando na minha memória, assim, de vários amigos meus. Eu encontro na rua, parece que eu não vejo desde ontem. E eu acho que a gente em alguma live já falou sobre interesse. Amizade envolve interesse. Isso aí eu concordo. Mas não é o interesse de dar um golpe de baú, não, tá, gente? É interesse de como você está. Fala a verdade que você está querendo me dar esse golpe aí, rapaz. Se eu fosse querer dar esse golpe, acho que eu não estaria muito bem. Não estaria muito bem. Mas é o interesse de quando você para conversar, você vai ouvir, mas a outra pessoa também fala assim, e você, como é que tá? Porque as relações, muitas vezes, elas são daquele tipo em que alguém monopoliza a fala. É um monólogo, não é uma conversa. É aquela pessoa que para você na fila e começa a falar do problema da dor de ouvido, aí vai pro rim, aí fala do filho, da mãe, do marido, e você tá ali, querendo que acabe. A pessoa vai embora e você continua com o seu problema. Vou soltar uma curiosidade aqui, que talvez muitos não saibam. Assim nasceu os grupos de mutua ajuda, AA e NA, que ajudam muitas pessoas que sofrem da síndrome da dependência química. Através de um primeiro contato entre o Bill e o Bob, que um é médico e o outro, se não me engano, é engenheiro. O Bob ele precisava muito falar sobre as questões dele relacionadas ao álcool, e em algum momento ele ligou para alguém, e esse alguém falou assim, não tem uma pessoa que está internada no hospital e tal. E quando ele chegou para falar, o Bob estava internado e ele falou assim, já vai me apontar alguma coisa? Só que não, ele queria falar dos problemas dele. E aí ele se identificou e falou assim, gostei. É um cara que eu posso falar dos meus também. Nasceu uma amizade e assim nasceram os grupos de mutua ajuda. Me fez lembrar isso aqui. Então a amizade tem características próprias. É diferente de amor, é diferente de tesão, é diferente de trabalho, é diferente. E por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir descrevê-la com muita perfeição, porque ela é imperfeita também. A amizade, ela suporta discordância, ela suporta brigas, ela suporta desavença, suporta xingamento, suporta descanso, ficar um tempo, tirar umas férias um do outro, o que outras relações não suportariam. Não seria compatível, né? Não haveria relação se você pudesse tirar férias delas. Então, alguma coisa na amizade tem de uma flexibilidade, uma elasticidade que possibilita exatamente essas distâncias, os desencontros, os desacordos, mas ela não suporta o desinteresse.
a indiferença, como a Ana Paula está comentando, de que ela também é assim, de ficar distante, mas que ultimamente os amigos não têm entendido e acham que é indiferença. A indiferença é algo que é nocivo à amizade. Eu não estar nem aí pro outro. O que é nocivo para boa parte das relações. Você falou sobre o interesse, mas eu tenho uma dificuldade de encaixar a cobrança dentro de uma relação de amizade. Essa cobrança por amizade. Eu tenho dificuldade com isso, porque eu acho que cabe um pouco nisso que a Ana Paula está falando. Eu também sou assim, mas ultimamente os amigos não têm entendido e acham que é indiferença. Eu leio isso aqui e percebo uma cobrança da Ana Paula em relação a ela se doar sobre essa amizade. Eu acho que uma coisa é você demonstrar que sente falta, mas impor, cobrar, eu não sei. Eu pelo menos eu acho que ela te respondeu. Ela disse que cabe, eu discordo. Eu não sei se... Pô, peraí, cara, o que tá acontecendo? Você precisa ser meu amigo? Não vejo assim. Eu acho que tem que ser algo que parta um do outro. O nosso título hoje, só pra lembrar, é amizade e confiança. Eu acho que confiança e cobrança geralmente não andam juntos. Boa. Posso estar errado, mas geralmente quando você realmente confia, você não precisa cobrar. Quando você se sente seguro de que o outro é do jeito que é, ou vai fazer aquilo que foi combinado, ou foi acordado, você não precisa cobrar. A partir do momento que você precisa cobrar é porque de alguma forma você não está tão seguro, você não está tão confiante. Então, de alguma forma, acho que aí já não é nem só uma questão da amizade, é uma questão pessoal, né? Como você lida com as suas amizades, com as suas relações, o que você doa, o que você recebe e como você suporta lidar com as incertezas. Porque, lógico, amigos também falham, amigos também podem não conseguir dar conta de todos os acordos ou expectativas. É normal, é até saudável, porque alguém que fica o tempo todo tentando satisfazer o outro, talvez precisamos conversar lá no consultório. Mas acredito que quando você cobra muito, porque de alguma forma tem um ruído nessa amizade ou nessa relação da qual você não está seguro, você não está confortável. E acredito que o melhor caminho aí seja conversar e explicar os pontos de insegurança, os pontos de fragilidade. E tentar negociar, ver se há um acordo possível. Porque pode ter, como pode não ter. Mas só vai dar para saber conversando, negociando. Mas, em geral, quando a amizade é cercada de cobrança, se você tem um amigo que está sempre cobrando, e não só de você, de outras pessoas também, talvez essa insegurança seja da pessoa. A Ana Paula... só fala aí. Não, eu lembrei aqui, você está me falando, eu tô... Esse tema faz meus pensamentos... Então pensa um pouquinho aí, eu vou ler aqui algumas coisas. A Evelyn Alves está dizendo que Tayara é assim, tá nem aí pra ela, que ela precisa dar bom dia com florzinha, do contrário ela não tá nem aí, garota fria. Se você me mandar bom dia com florzinha, eu corto a amizade. E a Tayara tá se defendendo. O Marco tá dizendo que fica muito bravo com cobrança e que isso realmente tira do sério e que confiança e cobrança não andam juntos. E a Ana Paula tá dizendo que na verdade concorda com você e que sente que sinto cobrança da parte dos meus amigos para comigo. Eu acho que a gente aqui está tentando falar de um modo mais geral, mas tem situações que são particulares e que é preciso considerar cada caso. Mas, de qualquer forma, acho que é preciso ver se de fato há uma cobrança dos amigos ou se é uma percepção sua, né, da pessoa, e se também essa cobrança não foi a forma como se aprendeu a se relacionar, porque tem pessoas que acham que a forma de se relacionar é essa, né? Eu tenho que cobrar, porque é assim que funciona. E às vezes não é. Ou pelo menos não precisa ser, né? Então tem pontos aí que são mais específicos que vale a pena pensar, considerar. Mas, no geral, se você só tem amizades que te cobram ou que você está cobrando, talvez esteja na hora de rever a forma de se doar nas amizades, né? Sim. Eu volto aqui para a frase do Pontales, quando ele diz que a amizade ela nunca almeja plenitude. Ele fala até de
você não pode esperar tudo de um amigo, muito menos a perfeição. E isso me faz lembrar muito do respeito, não sei se seria essa palavra, mas em como lidar com as diferenças um do outro. Porque eu acho que isso numa amizade muito próxima, é muito polêmico. Se deixar a porrada come o tempo todo. E como isso é difícil. Você conseguir estar dentro de uma amizade verdadeira, uma boa relação de amizade, mas as pessoas são muito diferentes, isso, desde que o mundo é mundo, vai existir sempre, mas como lidar com isso? Como você conseguir lidar com o que o outro é, a forma com que o outro se comporta e como isso atinge você e tal. Isso é bem difícil. Porque não tem igual, né? Você tem semelhantes. Iguais, não. Eu até brinco muito, implico muito com essa frase, somos todos iguais. Mentira. Somos todos diferentes, né? A única igualdade que a gente tem é o direito à nossa diferença. Sim, parece... Eu tô me sentindo, assim, falando uma coisa muito óbvia, mas... para meio que reviver isso um pouco. É muito complicado. Isso gera quase que brigas constantes. E como lidar com isso? Eu acho que eu volto lá quando eu falo de resiliência. Saber desenvolver a nossa resiliência, eu acho que é um fator muito importante para qualquer tipo de amizade. Porque como você acabou de falar, não existe, somos todos iguais, não existe isso. E como lidar com isso? Eu acho que um bom caminho é exatamente esse. Você saber desenvolver a sua resiliência de uma forma muito forte. Porque você foi ao trabalho, né? Falou do trabalho, falou da família. Mas em algumas relações, você não tem opção. Dentro de uma família, sua mãe é sua mãe e teu pai é teu pai, isso não vai mudar. Aí eu vou entrar numa outra polêmica, que eu acho que a Rafael vai discordar de mim. Pra mim, pai e mãe não são amigos. Não, por incrível que pareça, eu acho que é possível existir uma relação amigável dentro da relação de pai e mãe. Porém, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Não vem, dessa vez você se ferrou porque eu concordo com você. Porque isso é uma questão pra mim muito séria que eu tenho antes de ser psicólogo. Eu lembro de uma aula de psicologia da adolescência. Tem um tempo, tô ficando tio já. Eu achei que fosse avô. Eu lembro que eu levantei essa discussão, porque pra mim essa história de pai e mãe querer ser amigo de filho, eu acho que é um tiro pela culatra, porque autoridade é autoridade. E amizade, a autoridade, ela não existe na relação, né? Não tem alguém que é autoridade sobre o outro, é uma compartilhado. Então a amizade é nivelada, é horizontal. Porque a amizade relação... é opção. Exato. É opcional. É o que eu estava falando. Dentro de uma... Você precisa trabalhar. Às vezes você trabalha numa empresa, o cara é seu chefe e tal. Beleza, você tem a opção que está ali, mas você precisa do dinheiro. Então, em determinadas situações, você precisa engolir seu chefe, ponto. Dentro de uma relação familiar, seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, isso não vai mudar. Agora, dentro de uma relação de amizade, é opcional. É opcional. E aí, eu acho que, como eu estava falando anteriormente, é o grande desafio da amizade. Você querer uma coisa, o seu amigo querer outra, e aí dá conflito. E a hora de ceder, quando é que eu devo ceder, quando é que é melhor deixar o outro ceder. Enfim, isso é muito delicado. Eu acho que... Exatamente. E tem alguns comentários aqui. Aí. E Carola chegou. Carola. Super animado que a irmã tá participando. Vamos lá, só para seguir a ordem, né? O Marcos comentou que quem precisa cobrar e acha que isso tá certo, tá mais do que na hora de fazer a análise. Joinha. Boa, Marcos. A sua irmã tá fazendo um comentário bacana aqui. Amizade, amor, confiança são coisas que não se cobram. Se não for natural, entendo que possa ser forçado ou porque eu pedi. Assim não gosto e não quero. E depois ela dá boa noite. Ela parece comigo, né? Ela fala e depois lembra que tem que dar boa noite. Eu sou assim pra caramba. Gente, a nossa mãe ensinou, hein? A Cíntia Dias está dizendo que quando tem decepção, a gente não completou aí a palavra pra gente. Assim, deve ser a confiança acaba, né? Deve ser isso, sim. Suponho. E de fato, né? Mas assim,
até algumas decepções dá pra contornar, mas quando a decepção é constante, aí fica difícil. Olha a Neinha polemizando aí, ó. Eu sou mãe amiga. Neinha, você é uma coisa, Neinha. Você deixa de ser puxa-saco. Eu sou puxa-saco de Neinha. Mas eu acho que... Agora você concorda, né? Não. Ah, então tá. Então vai lá. Eu tô tentando ser gentil em responder. Então vai lá, responde ela aí. Eu acho que Neinha é uma grande mãe, é muito parceira, muito presente, muito solidária, disposta a ouvir, aconselhar, mas ela exerce a sua autoridade. E eu acho que quando a gente fala de amizade, é algo que você se coloca no mesmo lugar que o outro. E eu acho que pai e mãe pode até passar por ali às vezes, mas não pode ficar nesse lugar, né? Em algum momento tem que sair dele e falar, ó, lembra que aqui quem manda sou eu. Aproveita, vai no bonde e responde Natália Carolina também, porque ela concordou com o Neinha. Existe amizade sim entre seus pais. No meu caso, a minha mãe é a minha melhor amiga. Confidente, fala tudo aquilo que falo para uma amiga. E respeito sem separar quando estou falando com minha mãe ou quando é minha mãe fala. Me perdi aqui, ou quando é minha mãe amiga. Isso acontece porque é uma relação de amizade e confiança natural. Pra mim isso é só ser mãe. Desculpa, mas é a minha opinião. Eu também acho. Eu acho que isso não tem nada de ser outra... Porque também uma coisa que me deixa um pouco agoniado é essa ideia que a gente tem que destituir a mãe pra ser amiga. Que diabos a gente fez da mãe um inferno? Mãe é pra ser legal, não é pra ser um negócio ruim não, gente. Você pode ser mãe. E mãe engloba tudo isso na minha leitura. Você não tem que ser outra coisa. A questão é você saber exercer esse papel de autoridade quando necessário. É saber colocar freios e limites para que a relação não fique nivelada e você possa tratar igual uma coleguinha que você vai ali na casa, brinca, depois vai embora e xinga um monte de palavrão e diz que não quer mais brincar. Não é assim. Mas eu entendo que tudo isso que a Natália colocou, que eu acho muito legal, e posso dizer que vejo, eu acho que isso é papel de mãe. Eu não vejo essa segmentação, sabe? Assim, não tem dificuldade, aí pode ser uma dificuldade minha, de compreender que há essas distinções de mãe assim, mãe assado. Eu acho que tem pais que dão limites e pais que não dão limites. E aí cada um nomeia como for mais confortável. Muitas vezes, o Marcos falando, muitas vezes os pensamentos diferentes nem trazem conflito, trazem enriquecimento nas relações, já que uma boa fundamentação ao pensamento que não se concorda pode até mudar o pensamento, mas traz respeito e curiosidade sempre em saber por que a pessoa pensa diferente. Só para corrigir aqui que você leu rápido, e não viu que ele disse que assim, que não, traz enriquecimento nas relações, já que uma boa fundamentação ao pensamento que não se concorda pode até não mudar o pensamento, mas traz respeito. E é isso, né? A ideia não é persuadir, né? Vamos convencer todos de que esse é o caminho. Não acho. Mas eu acho que quando a gente tem chance de ouvir ideias diferentes, a gente pode filtrar aquilo que cabe pra gente e aquilo que não cabe, porque o bacana é a gente ter a nossa opinião, né? E não ter a opinião do outro, né? Eu nem vi a hora passar. Nem eu, mas acho que assim, ficar mais um pouquinho só. Tá. É um tema que eu gosto, por isso que eu não vi a hora passar. E as pessoas, vocês, gente, sério, vocês é que fazem isso daqui acontecer. Então, ter a participação de vocês, mandarem seus comentários, fazerem suas perguntas, discordarem, isso é que faz a gente pensar e ter ideias. Porque muitas vezes a gente se prepara para falar uma coisa, mas aqui durante o processo vem outras ideias por causa de vocês. Então, a gente sempre agradece, sempre pede que compartilhem, que curtam lá a nossa página no Facebook e assinem o nosso canal no YouTube. E estejam com a gente toda quarta-feira. Sim, o Marcos até complementou ali. Quero sempre ter amigos que pensem diferente. Eu acho que isso nos enriquece muito, né, Marcos? Eu acho que a gente acaba tendo a boa possibilidade de aprendizado no dia a dia com os nossos amigos. E eu queria deixar uma coisa assim, que eu acho é importante destacar, né? Para nós, psicólogos, é muito importante destacar a diferença de terapia para amizade. Sim. Porque eu já ouvi isso, né? Eu não preciso de psicólogo, eu tenho amigos. E amigo é algo que eu acho que vale muito. Muito, 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 muito. Mas tem coisas, situações, assuntos que não dá para ser elaborado, digerido, se tiver exatamente esse carinho todo. Porque, como vocês disseram, amigo a gente acaba tendo um grau de expectativa. A gente lê
e se preocupa, a gente tem afeto, a gente fala, pô, fulano tá... O João tá saindo muito e tá gastando muito dinheiro com algo que não é legal pra ele. Ele tá desviando o dinheiro que seria pra pagar as contas pra ir pra balada. Amigo vai se preocupar. Ou até vai ser um amigo que vai chamar pra balada e falar, deixa pra lá as contas, rapaz, vamos se divertir. Porque o amigo é amigo. E em algum momento vai precisar de um terceiro. Um terceiro que não tem esse grau de envolvimento, mas que se importe. E que possa ajudar a pessoa a pensar, a refletir sobre o que é melhor para ela. Eu tenho tido muita dificuldade de ouvir esses comentários assim e de ficar quieto. Tô sabendo. As pessoas dizerem pra mim, até ontem eu estava conversando com uma amiga aí que ela disse que ela vai no... Acho que ela falou de uma massagista, Uma massoterapeuta. massoterapeuta. Aí ela falou assim, ela é até um pouco psicóloga também, que ela me ouve a beça. Eu falei, não fala mais isso pra mim não, que isso me dói os ouvidos. Porque assim, a gente passa 5 anos dentro de uma faculdade aprendendo todas as teorias técnicas para poder estar nesse lugar. Muitas das vezes a gente faz pós-graduação, faz cursos de especializações, cursos de extensão, para poder estar nesse lugar e exercer a nossa profissão. Então, não é porque a pessoa é um bom ouvinte, não é porque a pessoa ela consegue te dar bons conselhos, que ela ocupa esse lugar de psicólogo. Nós temos todo o nosso amparado técnico, nosso arsenal técnico, digamos assim. Nós não temos o cuidado de não ter esse envolvimento afetivo, como o Bruno em algum momento ele abordou desse lugar, né, de que às vezes o paciente ele até nos coloca nesse lugar, mas nós, enquanto psicólogos, a gente precisa ter um cuidado a todo momento com isso. E, então, assim, é difícil pra gente ouvir isso. Ouvir que... E eu acho que falta informação e conhecimento, né? A gente sempre fala que o objetivo dessas lives é exatamente aproximar a psicologia das pessoas. Sim. Porque a gente ouve que tudo é terapia. Ah, eu tenho um jardim, eu cuido do meu jardim e isso é terapêutico. Ah, eu vou na massoterapeuta e isso é terapêutico. Tudo é terapêutico e é. Terapia quer dizer tem a ver, a palavra terapia tem a ver com cura. Então, até a homeopatia é terapia, né? Então, tudo é terapia mesmo. Mas a psicoterapia, que vem ou a psicanálise, tudo que passa pela psicologia, tem um grau diferente, né? Não é só uma terapia de você se distrair, porque as pessoas acreditam realmente que vão no psicólogo para fugir dos problemas. Eu vou me distrair, eu faço isso daqui para me distrair dos problemas, eu faço tricô porque aí eu relaxo, não penso nos problemas. Isso é terapia, para que eu vou pagar psicólogo? Fugir dos problemas não é psicoterapia. Psicoterapia é aprender a enfrentar problemas. E você não vai aprender a enfrentar problemas cuidando do seu jardim. Desculpa, cuide muito do seu jardim. Tem um jardim lindo, que relaxe bastante, se sinta feliz, satisfeito, se sinta capaz por poder fazer isso. Mas a questão de você ter um psicólogo é exatamente ter alguém que vai te convidar a se enxergar e a encarar aquilo que às vezes a gente mesmo tem dificuldade de ver ou não quer muito lidar, né? E amigo às vezes não vai querer tocar na sua ferida ou não vai querer pagar o preço de ser desagradável, porque às vezes terapia é tenso. Tenso não porque é ruim, tenso porque a gente tem que mergulhar em águas muito profundas dentro da gente mesmo. E às vezes a gente não está muito afim, né? Sim. A Evelyn, não, o Marcos ele está falando, minha terapeuta me ajudou a ser quem eu sou hoje. Hoje eu sou um cara que tenho grande admiração por quem me tornei. Recomendo a todos fazer terapia. Legal, Marcos. E a Evelyn tá dizendo, concordo, tanto que toda semana se aprende algo por aqui. Muito válido essas lives. Vocês têm sido amigos de uma galera que os acompanha. E é isso. E aí vai, para quem é psicólogo e estiver assistindo a gente, vai um comentário muito pessoal meu. Vão a congressos sim, escrevam artigos técnicos, leiam muito. Mas quando estiver falando com pessoas, seja uma pessoa. Seja de carne e osso, se permita ser de carne e osso.
se permita vacilar. Você não tem que estar certo sempre ou tem que ficar posando de que sabe tudo. Você pode não saber. Você pode falar, vou pesquisar sobre isso. Vou me aprofundar. Isso não faz você ser um profissional ruim ou mais fraco ou pior. Pior é aquele que acha que sabe tudo e não sabe, porque a gente nunca vai saber tudo. Eu acho que isso é um dos melhores aprendizados, isso que você acabou de falar. A gente passa por 5 anos, passa 5 anos dentro de uma faculdade lendo, estudando, mas eu acho que, logicamente, eu não seria um psicólogo se eu não tivesse passado por isso. Mas o carimbo, e eu não falo do carimbo objeto do CRP, ele veio quando eu passei a ser um psicólogo lidando diretamente com pessoas e sendo também uma pessoa. Então, eu acho que a partir do momento que eu comecei a praticar isso, lidando com pessoas, e essas lives que a gente faz toda semana, os eventos que a gente passou a fazer pela Motiva, as parcerias, inclusive, com outros profissionais, eu acho que isso tem me formado mesmo, não informado, me formado um melhor psicólogo a cada dia, porque eu venho aprendendo cada vez mais a lidar com as pessoas. E com a pessoa que a gente é, porque não vai dar pra editar no Photoshop na hora que você estiver pessoalmente, né? Não vai dar pra ficar ali todo comedido. Você, claro, no consultório, a importância está no cliente, não em nós, né, psicólogos. Ali a gente tem que baixar a nossa bola e dar atenção a quem de fato importa. Mas não quer dizer que você não vá se emocionar, não quer dizer que você não vá ter dificuldade de ouvir alguns assuntos. Alguns assuntos são muito delicados e às vezes a gente não vai ficar ali falando, não fala disso não porque eu não gosto. Não é isso, tá, gente? Mas é aceitar que vai ser impactado por aquilo. E vai. E é isso que faz, às vezes, com que o cliente que está te vendo veja que você, de fato, está ali, né? Porque a pessoa está se debulhando em lágrimas, contando algo super doloroso, e você está indiferente, isso é bem angustiante. Nem todo mundo sabe lidar com isso ou quer lidar com isso. Ainda mais no dia de hoje, em que as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas. Né? Por mais conectados que estejamos, por mais que a gente esteja conseguindo fazer algo que seria impossível há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, que é estar com vocês agora, debatendo, pensando junto, estamos sozinhos nos nossos problemas, nas nossas angústias, nos nossos medos, com os nossos desejos, e a gente precisa lidar com essas coisas todas, né? Tá na hora de acabar, né? Eu vou finalizar aqui com uma fala do Michel Tournier, que ele é um romancista, escritor francês, que ele faz um questionamento, né, até em relação ao Bauman, que é a teoria de Bauman, né, das relações líquidas, que no mundo das relações líquidas, em que as relações se formam e se desfazem com grande rapidez e facilidade, o que faz uma amizade durar anos, o Tournier ele afirma que é a reciprocidade. E ele até fala, né, que a afinidade ela aproxima, mas a reciprocidade ela mantém. Então, eu deixo essa mensagem aí para todo mundo, que mantenham a reciprocidade nas suas amizades. Me distraí. Aqui o Marcos dando parabéns. Pessoal, parabéns pelo tema de hoje, muito interessante, de extrema utilidade. Mas voltando, então assim, gente, como eu falei, é um tema que mexe muito comigo, é um tema que é de extrema importância para mim. Dá uma olhadinha no seu WhatsApp aí rapidinho, porque sua mãe tá precisando de você aí. Ele vai resolver esse problema, mas acredito que assim, agradecemos muito esses comentários de vocês, do Marcos, da Gabriela. A participação de vocês para nós é muito importante. O Marcos hoje trouxe muito conteúdo, então os debates foram muito interessantes e mais ricos com essa participação de todos vocês. Acho que essa fala que o Rafael trouxe, ela é muito importante para a gente refletir sobre a reciprocidade. E a gente se vê de novo quarta-feira que vem. Sim, então obrigado a todos. Terminando a minha fala. Esse assunto é muito importante, mexe muito comigo, eu gosto muito dos meus amigos. Então, para vocês que valorizam as suas amizades, pensem nisso que a gente conversou hoje. Na reciprocidade, nas diferenças, que provavelmente essas amizades elas durarão por longa data aí.
Tá bom? Muito obrigado, gente. Até semana que vem. E uma boa noite para todo mundo. Boa noite e se inscreva em nosso canal no YouTube, hein? Tchau.